Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de matemática básica. O vídeo de hoje a gente vai falar de razão, tá? A gente vai tratar desse assunto aí em matemática, que é a razão. Então, vocês vão perceber o seguinte, né? A razão, ela tem muito a ver com as aulas que a gente assistiu anteriormente, que a gente falou de fração. Então, ou seja, é muito importante que você tenha assistido os vídeos anteriores para a gente continuar entendendo o que a gente vai dizer aqui. E o que a gente vai dizer aqui é importante para os vídeos posteriores. Então, se inscreve no canal, acompanha cada um dos vídeos do início ao fim, vê se entendeu, confirma se entendeu. Se não entendeu, escreve nos comentários, manda dúvida para mim lá no Data Review, no Instagram, no direct. Conversa comigo, manda, porque eu vou ter o prazer de explicar se ficou alguma dúvida. Então é muito importante que tenha assistido os vídeos anteriores para entender o que vai ser dito aqui. A razão, pessoal, ela é. Primeiro a gente tem que falar o que é a grandeza, né? A grandeza é tudo que se pode medir, enumerar ou pesar. Então, tudo que a gente pode medir, enumerar, pesar, a gente chama de grandeza. Então, são exemplos de grandeza ali, né? A altura de uma pessoa, peso de um veículo, pressão de um gás, né? Então, tudo isso a gente chama de grandeza, certo? Então, o que a razão faz? A razão é um método de comparar grandezas. Tá? Então a gente precisa entender o que é a grandeza. A grandeza é uma forma de medir, né, numerar, ou pesar, tudo que se pesa, mede ou enumera, a gente chama de grandeza. E a razão vai ser uma forma de comparar isso, certo? Então, é, ao dividirmos uma grandeza pela outra, passamos a comparar a primeira com relação à segunda. Isso aí, daí que a gente obtém a razão, né? A gente divide as duas grandezas. Então, a essa comparação damos o nome de razão. Chamamos de antecedente, A de antecedente e B de consequente. Então, na definição é o seguinte, ó, sendo A e B dois números racionais, com B diferente de zero, denominamos razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente de A sobre B, ou seja, A dividido por B. Então a gente viu as frações lá, que elas representam a divisão, né? Então qualquer número, né, um dividido por outro, lembrando que o B, né, o divisor, ou o denominador aqui na fração, ele não pode ser igual a zero, um dividido por outro, a resolução, o quociente, vai ser exatamente igual à razão. Tá? Lembrando que aqui o que a gente está fazendo, né, independente dessa divisão, a gente está comparando duas grandezas. Então, seguindo aqui, né, a gente pode também calcular a inversa dessa razão. Tá? A inversa da razão entre duas grandezas, né? Então, a inversa de uma razão, né, AB, né, AB, lembrando, o quociente dessa divisão aqui vai ser a nossa razão, com A diferente de zero e B diferente de zero, pode ser obtida invertendo, né, ou trocando a posição dos termos da razão considerada. Então, se eu tinha uma razão entre 5 e 7, eu posso dizer que a inversa dele vai ser obtido por 7 sobre 5. Tá? Então, essa vai ser a razão, certo? E essa vai ser a inversa da razão. Muito simples, né? Porque são conceitos bastante simples, mas é importante saber coisas simples também, tá? Então, né, dando um exemplo aqui prático, né, o salário do João Pedro é de R$ 4.000 e o da Annelise R$ 2.000. Qual é a razão de um salário para o outro? Então, perceba, se eu quiser fazer a razão do salário do João Pedro em comparação ao da Annelise, como é que eu faço? Eu vou fazer, como a gente observou, né, 4.000 sobre os 2.000. Quero fazer o do João Pedro em relação ao da Annelise. Então, a gente simplesmente vai resolver isso aqui, né? A gente sabe que o zero aqui a gente pode cortar, vai ficar 4 sobre 2, né? A gente pode cortar esses zeros, vai ficar 4 sobre 2 e 4 sobre 2 é igual a 2. O 2 é a nossa razão, certo? Isso significa dizer que o salário de João Pedro é 2 vezes maior que o da Annelise. E a gente também pode chamar essa razão de 2 como o dobro, né? Que é o numeral multiplicativo, certo? Agora, se eu quiser inverter essa análise, se eu quiser comparar o da Annelise em relação ao do João Pedro, muito simples. Eu vou fazer essa comparação. 2.000 sobre os 4.000. Da mesma maneira, eu posso cortar esse zero,
né? A gente sabe disso da divisão. Eu vou ficar com 2 quartos. 2 quartos, a fração equivalente de 2 quartos, é igual a 1 meio. Né? Como é que eu obtenho isso? Divido os dois, né? Tanto o numerador quanto o denominador, pelo mesmo número. Aqui no caso, 2. Né? 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 4, 2. Eu vou ter meio. Então, o meio, né, que pode ser representado assim por fração ou pelo número decimal, representa a razão do salário da Ana Alice pelo do João Pedro, que também a gente pode usar o numeral multiplicativo, a gente pode dizer que é o meio, né? Ou o famoso metade. Ah, então, é dessa maneira que a gente faz esse tipo de comparação. Aqui, no caso, se eles não exercem funções diferentes, eles fazem exatamente a mesma coisa, nada justifica essa diferença salarial, né, pessoal? Vamos combinar. Mas seguindo, né? Ah, de 200 cientistas de dados entrevistados, então foi feita uma entrevista com 200 cientistas de dados, e aí 140 disseram usar apenas o Python. 20 disseram usar apenas o R, né, a linguagem R. E tendo o restante respondido que não usam nem Python e nem R. Então, dos 200 entrevistados, 140 só usa Python, 20 só usa R, e o restante, né, todo o restante, não usa nem Python e nem R. Tá? Então, qual é a razão de cientistas de dados, né, a primeira pergunta ali, né, qual é a razão de cientistas de dados que usam Python em comparação aos que usam R? Bom, a gente sabe que os que usam exclusivamente o Python é 140, certo? E os que usam exclusivamente o R são no total 20, certo? Então, dessa maneira, a gente consegue encontrar essa razão. Né? A gente consegue encontrar frações aqui. Primeiro, a gente pode cortar o zero, por exemplo. Né? A gente vai passar a ter um 14 sobre 2. A gente pode fazer simplificar, mas aqui 14 sobre 2 vai dar igual a 7. Então, a gente tem uma razão de 7. Isso significa dizer que 7 vezes, né, em relação aos que usam R, 7 vezes mais cientistas de dados usam Python, né? Ou seja, existe 7 Pythonistas para cada um que usa R, dentre aqueles que foram entrevistados. Mas se eu quiser comparar, e se eu quiser em comparação aos que não usam nem R nem Python, ou seja, comparar quem usa Python é, com aqueles que não usam nem R nem Python. Tá? Então a gente viu que a gente entrevistou 200, né? A gente entrevistou 200. 140 disseram usar apenas Python e 20 usar apenas R. Então, 140 que usa Python mais 20 que usa R vai dar 0, 4 mais 6, 6 mais 1, 160. Se eu subtrair do total, né, esses 160, eu vou obter aqui 40, e esses 40 é exatamente o número de cientistas de dados que não usam nem R e nem Python. Por quê? Porque 140 usa Python e 20 usa R. Então eu quero saber qual é a proporção dos que usam Python em relação a esses caras, né, que não usa nenhum nem outro. Então 140 sobre 40, a gente pode anular aqui, vai ficar 14 sobre 4. A gente pode simplificar isso aqui, né, dividindo por 2, e a gente vai ficar com 7 sobre 2. Aqui não tem como multiplicar sem chegar a um valor racional, então a gente pode dizer que a razão é 7 sobre 2, tá? Nossa razão aqui pode ser 7 sobre 2, ou dividindo aqui que vai dar 3,5, né, pessoal? Dá 3,5 aqui. Então essa é a razão dos que usam Python em relação a todos aqueles que não usam nem Python, nem R, segundo essa entrevista que foi feita, né? Então esse é o conteúdo dessa aula, é mais curtinho mesmo, porque na próxima aula a gente vai continuar vendo outro assunto que depende dos conhecimentos que foram tratados aqui. Então acompanhe a série, se inscreva no canal, veja todos os vídeos, né, cada um atrás do outro. Me siga lá no Instagram, lá eu consigo compartilhe mais coisas com vocês, falo sobre mais assuntos. No direct vocês podem conversar comigo, né, diretamente, conversar mais, né, tirar dúvidas, né, eventualmente. Se gostou, curte, não gostou, dá o dislike, bota crítica, comentário, sugestão aí nos comentários do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.